De acordo com o Ministério da Saúde, todo ano, minha gente, são registrados, em média, 70 mil novos casos de tuberculose, podendo causar desde uma tosse persistente até febre e perda de peso. A doença precisa de uma atenção especial, tanto no seu tratamento quanto na sua prevenção. Além do pulmão, a tuberculose, minha gente, pode atingir outros órgãos, sendo chamada de tuberculose extrapulmonar e afeta, em sua maioria, pessoas com algum comprometimento imunológico. Mas para mergulhar nesse tema, esclarecer tudinho que a gente precisa saber, as causas, a prevenção, as formas de tratamento. Hoje vai estar aqui conosco, ele já é amigo do Saúde e Fé, o nosso queridíssimo médico pneumologista, o doutor Ramiro Sierra. Doutor, entra aqui em nossa salinha. Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Frei. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer recebê-lo, viu, né? Obrigado. Doutor, desses 70 mil, não é que 70 mil mortes, são 70 mil novos casos, e desses 70 mil mais ou menos, assim, tem alguma estatística de óbito, doutor? Desses casos, geralmente tem uma estatística de um pouco menos de 5 mil mortes por ano. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, é um impacto da nossa doença, da doença tuberculose, né? Doutor, que é vamos endêmica aí, aqui no Brasil, que transforma ela na principal doença infecto-contagiosa no Brasil. Uau, doutor, assim... Agora, já não tinha sido eliminado a tuberculose no país? Voltou? Quem está errando aí, doutor? Somos nós, né? Já não tinha desaparecido? É uma doença milenar, né? A tuberculose ela tem uma forma de se desenvolver que é de forma lenta, crônica, começa a dar sintomas devagarzinho, tem uma estratégia biológica mais morosa. Okay. E o que faz ela ter sucesso em propagar-se ao longo das nossas gerações, né? Então, infelizmente, esse é o mecanismo dela. Ok. Então, vamos, gente, ó, o doutor já está aqui. O tema você já sabe, é tuberculose, então fique à vontade para você elaborar sua pergunta, enfim. Nós queremos assim que você não tenha dúvidas aqui em nosso programa Saúde e Fé. Vamos tentar conceitualizar, né? O que é uma tuberculose, doutor? Muito bom. Então, assim, tuberculose é uma doença infecciosa. Quero dizer com isso que ela é transmitida por um bichinho, ou seja, não é um câncer que se desenvolve, não é um trauma que a gente tem, não é uma doença que nasce com a gente ou por causa do hábito de fumar, okay, né? E além de ser infecciosa, ela é contagiosa, ou seja, as pessoas transmitem-se de um ser humano para o outro. Ela é causada por um bichinho, né, que chama-se Mycobacterium tuberculosis, né? Também tem outros apelidos como bacilo de Koch ou bacilo de tuberculose, né? E que ela afeta basicamente o sistema respiratório, então o pulmão e a pleura, né, que é a pelezinha que recobre os pulmões, né? É uma doença milenar, ela causa muitas sequelas pulmonares, né? E se não tratada, ela pode levar a pessoa a incapacidade respiratória, insuficiências respiratórias e morte, tá? Entendi. Então, esse é o conceito básico aí de tuberculose. Agora, vamos diferenciar. Então, quando a gente fala de tuberculose, por ser pulmão, não é nada, é outra realidade de pneumonia, doutor. São realidades diferentes, agentes diferentes, causadores diferentes? Perfeito, são doenças distintas, né? Pneumonia, quando a gente chama de pneumonia, geralmente são doenças e cursos clínicos geralmente mais rápidos, né? 3 dias, 7 dias de sintomas. Eles são causados geralmente por bactérias mais simples, né? Às vezes até mais agressivas, né? E que podem levar a pessoa para UTI, insuficiência respiratória, mas são outras classificações de doença. Para a tuberculose, geralmente são cursos clínicos ou sintomas, né, que são mais lentos, né? Então são 3 semanas, 4 semanas, 2 meses de tosse, de catarro. Então são entidades clínicas distintas. Okay. Eu já vou perguntar para o senhor quais são essas características dessas tosses, né, que se prolongam. Porque agora tem uma pergunta, o Rafael Lima, doutor, de Manaus, lá, o Rafael, obrigado, Rafael, pela sua participação aqui no Saúde e Fé. Bem-vindo, viu?
Olá, Frei, doutor. Compartilhar objetos pessoais é fator de risco para a transmissão? Minha mãe está com tuberculose. É necessário separar a louça e talheres dos demais da família? Pergunta o Rafael. Primeiramente, assim, melhora para sua mãezinha querida, viu? Né? E aí, respondendo aí aquele compartilhamento de objetos, doutor. Legal. Rafael, então, com relação a se eu tenho uma pessoa, que é o caso da sua mãe, com tuberculose dentro de casa, é muito interessante que a gente observa que as pessoas que são contactuantes são necessariamente pessoas próximas, né? Então, diferente de Covid, por exemplo, que basta um reles contato de uma reunião, um aperto de mão ou uma visita, eventualmente num elevador, ou enfim, numa sala de visitas, a gente já consegue se contaminar. No caso de tuberculose, são pessoas próximas, né? Então, que convivem junto, mãe e filho, marido e esposa. E dentro de casa, que acho que em resposta à sua pergunta, não há uma preocupação com relação a usar máscaras e também não há uma necessidade, uma recomendação de não compartilhar talheres para evitar a tuberculose dentro de casa, tá? Então, o esquema básico, a forma mais fácil que a gente tem é tratar a pessoa que está com tuberculose a fim de evitar que ela transmita a tuberculose para as outras pessoas dentro de casa. Então, pode se conviver naturalmente, certo? Não tem aquela preocupação, a pessoa não precisa ficar isolada no quarto, ninguém se mistura, ninguém visita, pode receber carinho, pode receber afeto, pode receber... Abraço, pode, né? afeto. Então, a tuberculose, ela não se transmite que nem coronavírus. Então, as pessoas podem se aproximar sem problemas dentro de casa, que isso não é um fator de risco. Mas quando é que ela transmite? Não é a via aérea, doutor? Legal. Então, assim, a tuberculose é uma doença que ela é transmitida quando nós falamos e quando a gente vai produzindo gotinhas, né, do nosso sistema respiratório, que elas ficam flutuando no ar, né? Okay. Particularmente, essas gotinhas de água, quando a gente tosse ou quando a gente espirra, geralmente elas se formam os aerossóis. Quem tem tuberculose em atividade, nessas gotinhas carregam o Mycobacterium tuberculose. E aí, quanto mais próximo é o contato, vai atingindo a pessoa, o sistema respiratório da outra pessoa, e essa pessoa finalmente se infecta. Tanto pelo nariz como pela boca, entra... Vai entrando pelo sistema respiratório e finalmente se aloja nos pulmões, né? E quanto maior a quantidade de tuberculose que um índice tem, maior a possibilidade de ele transmitir para outra pessoa. E lá, quando o bacilo, né, a bactéria... A bactéria, a micobactéria, ela se multiplica também em nós? Ela vai se multiplicando? Sim. Uma vez que ela alcança o sistema respiratório, Frei, ela se aloja, ela penetra os pulmões, né? E aí ela começa uma série de cascata inflamatória, infecciosa, ela vai se proliferando e aí finalmente essa pessoa consegue começar a transmitir de novo e aí a cadeia fica se perpetuando de uma pessoa para outra. Uma pessoa que tem assim um sistema imunológico baixo, né? Uma pessoa que não tem tanta resistência, enfim, que de repente teve quadro de lá atrás, ou de gripe, resfriados, asma, enfim, ela tem mais propensão, é mais vulnerável aí a pegar, doutor? Perfeito. Se o tema é pegar, não sei, ou contrair, sim, né? Se infectar, né? Ok. Os fatores de risco para as pessoas terem tuberculose são as imunidades baixas, mas relacionados geralmente com imunidades baixas bem graves, né? Então, pessoas que estão em tratamento de quimioterapia que abaixa a imunidade, principalmente pessoas que têm tumores de cabeça e pescoço, né? Língua, assoalho de boca, nariz. No sistema respiratório. Do sistema respiratório. Pessoas que já convivem com HIV/AIDS, né? Então, e outras pessoas com algumas morbidades menos importantes, né? Então, não que a diabetes não seja importante, mas para a tuberculose como fator de risco, geralmente são outros fatores de risco que deixam as pessoas mais vulneráveis a desenvolver tuberculose. Então, esses são os principais fatores de risco. Os sintomas, doutor, o senhor falou da tosse, né? Mas que tipo de tosse, né? Porque, de repente, você está no ar-condicionado, você tem essa mudança térmica, você está num resfriado, numa gripe, etc. Você tosse ali, mas qual é a tosse que, é uma tosse diferente, né? Perfeito. Então, para a tuberculose, nós chamamos de sintomáticos respiratórios, ou seja, que levanta a lebre, levanta a bandeira, as tosses por mais de 3 semanas. Então, toda tosse mais de 3 semanas deve levantar-se a peteca, né? Deve-se pensar em tuberculose. As tosses que são importantes para a tuberculose geralmente são tosses carregadas de catarro, né?
e principalmente, às vezes, nos casos dramáticos, que é muito comum e famoso, a tosse com sangue, né? Tosse com sangue geralmente é um sintoma dramático, as pessoas são muito incomodadas, impressiona muito, né? Agora, então, todas as pessoas que têm tosse mais de 3 semanas devem ser encorajadas a fazer um teste de escarro, que a gente vai comentar na sequência de diagnóstico, mas, principalmente, se a pessoa tem outros sintomas associados de tuberculose, como emagrecimento, e aí eu aproveito que são emagrecimentos importantes, então 4 quilos, 10 quilos em um mês, né? Uma sudorese, uma transpiração que é fora do comum, é uma transpiração que vai durante a noite, que a pessoa precisa trocar de lençol, trocar de pijama, às vezes mais de uma vez por dia, fica tudo ensopado. E uma febre, que é outra coisa que chama muita atenção, que é de características vespertinas, ou seja, no final da tarde e no começo da noite. Então, a tuberculose geralmente tem todas essas características juntas. Então, é importante orientar as pessoas que estão em casa, se tiverem com esses sintomas, seria interessante prosseguir a investigação com outros exames. Então, esse tipo de tosse é uma tosse mais agressiva, doutor, não é uma tossinha qualquer, é uma tosse mais agressiva, mais potente. E com bastante catarro, geralmente, né? Às vezes é catarro, então catarro, falta de ar, emagrecimento e febre. Esses geralmente são os sintomas clássicos. Isso que eu ia perguntar, é falta de ar também? A pessoa fica ofegante, incomodado, aí a respiração fica comprometida? Interessante se falar disso, Frei. Geralmente, quando a tosse, a tuberculose, ela pode vir com falta de ar, mas não é o carro-chefe. Geralmente, quando tem uma falta de ar que vem junto com a tosse, geralmente a gente lembra de quadros mais de curto intervalo de tempo que lembram pneumonias, tá? Claro que as pessoas podem ficar com falta de ar ou terem pneumonias secundárias, mas a falta de ar geralmente é uma coisa mais lenta, progressiva, é mais de uma fraqueza, uma falta de energia. Faltas de ares mais exuberantes, geralmente a gente faz lembrar mais pneumonias bacterianas do que tuberculose. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje falando sobre tuberculose com o Dr. Ramiro, nosso médico pneumologista. Mas vamos continuar, minha gente, com a nossa série sobre autoestima e bem-estar. E nesse 4º episódio, a nutricionista Natália Rodrigues explica como alguns alimentos podem aumentar nossa sensação de bem-estar e melhorar a nossa autoestima. Acompanhe! Meu nome é Natália Rodrigues, sou nutricionista clínica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição na saúde e no bem-estar. Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos, o que eles causam no nosso organismo. Quando comemos alimentos de alta densidade calórica ou aqueles altamente palatáveis, ocorre uma secreção de dopamina, um neurotransmissor, em diferentes regiões do nosso sistema nervoso central, que está relacionado com o sistema de recompensa e incentivo. Então, quando a gente come fast foods, alimentos de alto índice de açúcar glicêmico, o nosso cérebro reforça a procura por esses tipos de alimento. Então, os alimentos como banana, que estimula a produção de triptofano, que é um aminoácido que libera a serotonina, que é um outro tipo de neurotransmissor que dá na sensação do ânimo, do humor. A banana, a aveia, o chocolate 70%, os vegetais verdes escuros, que são ricos em vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, que está associada agora, de acordo com os artigos, com o aumento da irritabilidade, do desânimo. A deficiência também de vitamina D, que também está relacionada com a depressão, muitos artigos hoje relacionando em relação a isso. Então, se a gente tem um consumo de alimentos como ovo, peixes, vegetais verdes escuros, aveia, chocolate até 70%, vão trazer melhores benefícios na liberação desses bons neurotransmissores que ajudam na sensação do prazer e do ânimo e na melhora da sensação durante o dia a dia. Para ter uma qualidade de vida, a gente precisa de alguns outros fatores, como uma qualidade do sono, uma prática de atividade física, na regulação das vitaminas e minerais, ou seja, ver qual o déficit no nosso organismo e regular e suplementar de forma adequada, de acordo com um profissional, ter uma boa alimentação diária e também trazer a mente saudável. Eu acredito que quando a gente tem a mente saudável, o nosso corpo fica saudável. Então, fazer algum tipo de atividade que também libera esses bons hormônios durante o dia. Não só uma atividade física, mas seja ela uma leitura, uma pintura, até mesmo uma meditação. Então, um conjunto de fatores vão trazer, com certeza, uma qualidade de vida. Continue acompanhando, então, o nosso especial de autoestima, que está sendo exibido nesse mês de março.
Legais essas dicas da Natália Rodrigues. Um beijo, Natália. Muito obrigado de coração, viu? É isso que a gente quer trazer. Autoestima, melhorar a imagem, qualidade de vida, tudo isso aqui no Saúde e Fé. Então acompanhe os próximos episódios, viu, gente? Mas vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Ramiro, nosso médico pneumologista. Doutor, eu terminei o bloco passado falando assim, Covid e tuberculose. Muitas pessoas tiveram contato com o coronavírus, com o vírus da Covid. E aí isso compromete os pulmões, deixa mais vulnerável. Quem já pegou pode, assim, tem que ter um cuidado mais redobrado. Como é que é essa relação, quem teve e a tuberculose? É muito interessante isso, a correlação Covid e tuberculose. Quem teve Covid uma minoria das pessoas que tiveram Covid grave, que a gente viu principalmente no começo da pandemia, que as pessoas não estavam vacinadas, tem algumas cicatrizes de pulmão, né? Mas essas pessoas não necessariamente estão em fator de risco para terem tuberculose. Okay. Isso geralmente não é uma coisa, uma observação vista, né? Agora, a tuberculose, a regra dela é deixar cicatrizes. Às vezes cicatrizes pequenininhas, né? Mas é uma doença absolutamente cicatrizante, que deixa lá uma trave, às vezes as pessoas têm outras complicações depois da tuberculose. E aí sim, se transformam depois da tuberculose, em menor ou maior grau, em pneumopatas, né? Então doenças respiratórias crônicas, às vezes mais ou menos. E os pneumopatas, sim, fatores de risco para Covid, desfecho de Covid grave. Então, eu vou fazer um trocadilho. A Covid, você ter Covid grave não é um fator de risco para tuberculose, mas você teve uma tuberculose que deixou cicatriz no pulmão, sim. Aí sim é fator de risco para ter Covid grave. Ah, entendi. Não, olha assim. A tuberculose, ela traz mais consequências, mais sequelas. Deixa mais vulnerável o pulmão. Perfeito. Então, as complicações mais sabidas, assim, de quem teve tuberculose, às vezes o pulmão fica com os brônquios um pouco mais dilatados, né? Então nossos brônquios eles têm que ser lisinhos, né, para o ar poder entrar, umidificado, e quando eles ficam todos tortuosos depois de uma cicatriz dessa, aumenta o risco para terem repetições de infecções, de pneumonias, às vezes tosse com sangramento, mesmo na ausência já de tuberculose, né? Além disso, algumas pessoas que têm tuberculose ficam com o pulmão todo enrugado, então o sistema respiratório começa a funcionar pior, né? E a reserva respiratória, principalmente quando a pessoa vai chegando nos 70, 80, 90 anos de idade, já fica mais limitada, né? E uma outra cicatriz de tuberculose muito comum também é uma cicatrização nos brônquios, né? Que a gente chama de bronquiolite pós-tuberculose. E aí a pessoa, depois da tuberculose, fica transformando-se como se fosse num enfisema pulmonar ou numa asma, né? Sem a pessoa ter uma carga genética e nem ter fumado para isso. Entendi. Então, são várias complicações da tuberculose que isso pode acontecer e que, infelizmente, nem mesmo tratando, às vezes as pessoas desenvolvem isso. Doutor, chegou uma pergunta aí pelo nosso Instagram. Tuberculose é adquirida por uma gripe, pneumonia mal curada, né? É a mesma porta, doutor? Né? Perfeito. Não, são micro-organismos distintos, né? Então, a tuberculose é um tipo de bichinho, né? Um micro-organismo. Gripes e resfriados e Covid são geralmente vírus, que são outros, e pneumonias geralmente são bactérias. Apesar de ser tudo um caldo no pulmão, né? São entidades respiratórias e prevenções e tratamentos distintos. Então, apesar disso poder vir junto, são separados, são micro-organismos separados. Quem fuma, quem faz uso assim de cigarros, enfim, também tem um pulmão mais vulnerável, doutor? Perfeito. Então, acho que você comentou um ponto muito interessante, né? Tabagismo, né? Pessoas que têm enfisema pulmonar, né? É um grupo de risco importante para desenvolver tuberculose, né? Então, sim, tabagismo e pessoas que fumam geralmente é um fator de risco para ter tuberculose pulmonar também. Agora, onde é que tem regiões do Brasil, por exemplo? Porque a gente sabe, olha, nós somos um país tropical, tá um surto de dengue, tá isso e aquilo, febre amarela naquela região. Onde é que está a tuberculose? Está onde? Esse bacilo está onde? Perfeito. Então, em alguns países, ela pode ser emergente, né? A gente pode ter alguns países que têm algum mecanismo de droga, que geralmente são uns picos e depois volta. Mas no Brasil, a gente chama que ela é endêmica, tá? Como acontece com algumas doenças, não é só a tuberculose. Ou seja, em algum momento, nossa história, a doença entrou
e depois ela teve um pico e depois ela fica fazendo transmissão em cadeia no nosso país e isso não para, né? Geralmente, a tuberculose ela se dissemina mais em grandes centros urbanos, tá? E geralmente com os menores índices socioeconômicos, né? Mas ela se dissemina onde há população no Brasil, a tuberculose está dentro da gente. É uma doença de gente grande ou criança também pode ter, doutor? Perfeito. Adolescente, jovem pode ter? Tá. Geralmente é uma doença de adultos, tá? De pessoas geralmente mais... o adulto jovem pode apresentar, mas o idoso pode apresentar, geralmente os adultos... Mas assim, nas crianças, quando isso acontece, geralmente são formas muito, muito graves, né? E é um diagnóstico, geralmente todos esses sintomas que eu citei de tosse, febre vespertina, eles são clássicos no adulto, ao passo que na criança, exatamente por ter uma paucidade, uma pobreza de sintomas, o diagnóstico é difícil. Acha que é uma gripe mal curada, uma pneumonia, uma rinite, uma asma, e às vezes tem outros sintomas do exame físico que dificultam o diagnóstico na faixa etária pediátrica. Ela entra de mansinho e vai aumentando a sua gravidade, as suas consequências dentro de nós, doutora? As suas manifestações dentro de nós, como é que é? Perfeito. Então, tem alguns micro-organismos que eles têm esse mecanismo de ser doenças crônicas, né? Então, tuberculose é assim, hepatite B e C é assim, HIV. Então, em vez de ser doenças extremamente agressivas, né, que nem Covid e tal, são doenças que aos poucos, na hora que a gente começa com os sintomas, ela já se transmitiu para outras pessoas. Okay. Então, ela vem de mansinho, ela chega, começa a fazer buraquinho no pulmão, né? E quando a gente vai fazer o diagnóstico, ela já se disseminou para outras pessoas também. Doutor, chegou uma pergunta de WhatsApp, o João Vitor, de Londrina, no Paraná. Obrigado, João. Deus te abençoe. Boa noite. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Estou fazendo tratamento, doutor, da tuberculose há um mês, mas a tosse ainda ela continua. Isso é normal? Pergunta ele, o João. Pode ser normal, pode não ser normal. Muito legal essa pergunta, João. Quando você começa a tratar a tuberculose, Frei, geralmente a pessoa deixa de transmitir a tuberculose, é importante, mais ou menos em 2 ou 3 semanas, né? E faz parte do segmento, quando as pessoas estão indo no ambulatório de tuberculose, a gente checar uma vez por mês exatamente se você está com tosse, se você está escarrando aí do bacilo positivo, se o seu raio-x melhorou, se seus sistemas estão, e se os sintomas estão mitigando, estão melhorando, tá? Então, não é necessariamente porque a tosse não cessou 100%, João, que a sua tuberculose está em atividade, tá? A gente tem que ver se você começou a ganhar peso, parou de ter febre, só restou a tosse, talvez tenha um pouco de paciência, né? Agora, se por acaso a tosse persistir, se os sintomas persistirem, se você ainda mantiver o escarro positivo, aí a gente tem que procurar outras causas, né? Como se a tuberculose não estiver tratada, tiver um mecanismo de resistência e outras coisas que você vai ter que ver com o médico, a médica que está te acompanhando. Doutor, se eu acompanho o seu raciocínio, então, nos primeiros 15 dias, 2 semanas, que é esse poder de transmissão, ou seja, o vírus a pessoa pode infectar outra, é isso? Quando você tem um bacilífero, uma pessoa que transmite tuberculose para outra pessoa, começamos a iniciar o tratamento, a pessoa deixa de transmitir depois de 2 ou 3 semanas, mais ou menos, de início de tratamento. E se não fizer o tratamento, ela continua transmitindo? E aí é um problema social, sanitário, porque aí a cadeia de transmissão não para nunca. Isso, exatamente. Quanto tempo dura o tratamento? Legal. Então, o tratamento para tuberculose é um tratamento longo, né? São 6 meses de antibiótico no esquema básico, né? E geralmente a grande maioria dos tratamentos é assim. E é interessante que durante os primeiros 2 meses tem uma fase intensiva. Então, são os principais fármacos, né? Os antibióticos, para a gente reduzir a capacidade de transmissão da pessoa. O senhor fez esse sinal, são 4? São 4, eu não vou falar o nome das drogas, são muito feios. Não, o senhor fez esse sinal, de opa, é uma deixa que ele me deu aqui. São 4 antibióticos e geralmente eles são misturados num comprimido único. O comprimido realmente não é muito palatável, viu, Frei Rinaldo? Mas geralmente as pessoas tomam, então nos primeiros meses tem uma fase interessante que é uma fase de ataque, né? Uma fase intensiva para deixar a pessoa estéril do ponto de vista de transmissão. E depois os outros 4 meses somente com 2 drogas, já que eu fiz o 2, para a pessoa depois tirar a micobactérias mais quiescentes, as que são mais profundas no pulmão, a fim de esterilizar e a pessoa ficar livre da tuberculose. Mas assim, são no mínimo 6 meses. Mas com o 3º mês eu já me sinto bem, então eu deixo de tomar o remédio.
Aí é um grande problema. E, aliás, você levantou um ponto importante que é a adesão, né? Uma vez que você inicia o tratamento para tuberculose, a gente tem que ir levar até o final, porque senão aumenta muito o risco de resistência à droga, né? Aí sim virá um problema bem mais difícil de tratar, ou de simplesmente recrudescência, né? Então a doença realmente volta mesmo, então a gente tem que se manter fiel ao tratamento e ir até o final. Isso, gente, isso é para todo mundo, gente, é para todo tipo de tratamento. Se o médico dizer, toma esse remédio por 5 dias, tome por 5 dias, porque ele sabe a composição, ele estudou farmacologia, ele sabe a composição, os princípios ativos, e é durante 5 dias ou durante 30 dias, enfim. Então não é porque no segundo dia você já melhorou, abandonou. Isso não adianta, isso vai... Aí o próprio bactéria ou vírus que está lá vai ter uma resistência tremenda, porque quando você recomeçar, aí as doses vão ser cada vez mais cavalares, doutor, né? Perfeito, né? Geralmente, via de regra, a gente tem um problema de adesão e a resistência geralmente é mais resistente, a gente tem que trocar por antibióticos mais fortes. A via de regra é isso. Agora, eu vou chamar o intervalo, doutor Ramiro, mas assim, vamos dar uma boa notícia, ou seja, tem tratamento e é um tratamento eficaz, né? Perfeito. É isso. E outra coisa também importante de lembrar é que é um tratamento 100% gratuito, né? E ele é centralizado pelo SUS. Somente o SUS tem o poder de distribuir essas medicações, né? Então não dá para falar que está sem dinheiro para não pode tratar. Pois. E já estamos de volta. Eu falei para você que era rapidinho, porque a gente quer aproveitar ao máximo aqui a presença do Dr. Ramiro, nosso médico pneumologista, para esclarecer tudo que a gente precisa saber para nos prevenirmos aí dos surtos de tuberculose, viu? Aliás, tem momentos do ano que podem ocorrerem os surtos, doutor, assim, esse é o período mais propenso. Nós acabamos de entrar no outono, as estações começam a ficar mais frias, enfim, ou o surgimento de tuberculose é mais propício em algumas estações do ano ou não? Perfeito. Ele tem uma sazonalidade também no inverno, né, com todas as doenças respiratórias, só que o pico, geralmente, que a gente observa, por exemplo, são mais caracterizados no inverno, geralmente para vírus respiratórios, né? Vírus respiratórios, Covid mais ou menos, mas influenza, metapneumovírus, vírus respiratórios na faixa etária pediátrica, né? Que nos pronto-socorros, perto de maio, daqui a algumas semanas, já junho, principalmente julho, tem uma questão exponencial, mas tuberculose tem essa relação, mas é bem menos frequente. Então a gente tem, infelizmente, transmissão importante o ano inteiro. Ok. A gente falou bastante da tosse, né, da tosse com sangue, etc. Existem outros escarro, enfim, outros sintomas, doutor, que caracterizam a tuberculose? Tem, Frei Rinaldo. Então, assim, tuberculose, o grande carro-chefe, mais de 90% dos casos, eles são tuberculoses pulmonares e o primeiro sítio exatamente, que não é no pulmão, é exatamente na pleura. Mas a tuberculose, ela pode acontecer da cabeça aos pés, né? Então, ela pode, por exemplo, ter outros sítios, por exemplo, sistema nervoso central, pode fazer uma meningite, então são sintomas específicos, né? Dor de cabeça, crises convulsivas, etc. Pericárdicas, então o coração tem uma pelezinha que chama pericárdio, ele faz uma insuficiência cardíaca, a pessoa fica com o coração inchado, mas na realidade é água por tuberculose, umas coisas muito esquizofrênicas, né? Umas coisas muito doidas. No intestino, então a pessoa começa a tomar algumas medicações que baixam a imunidade, tuberculose parece como se fosse uma diarreia, olha que coisa interessante, né? No osso, muito frequente, né? Que às vezes faz lembrar como se fosse uma metástase no osso e tal, então, particularmente na coluna vertebral, né? Então, depender de outros sítios de cometimento tuberculose que não é incomum, sim, outros sintomas são possíveis e geralmente é aquela sudorese noturna e uma febre também, né? Esse é o carro-chefe que não tem a questão no pulmão. A gente está falando assim muito quando tuberculose, a gente fala de um comprometimento dos pulmões. E você sabia que a gente pode também fazer exercícios para o pulmão? Não só a tuberculose, como outras doenças podem debilitar a saúde do nosso pulmão. Para reabilitar os pulmões, as funções pulmonares, a fisioterapeuta Milena Mantovani, presta atenção, traz exercícios de respiração que podem ajudar no fortalecimento do pulmão. Acompanhe!
Eu sou Milena Mantovani, sou fisioterapeuta e estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância do exercício físico e também dos exercícios respiratórios para a saúde. Para pacientes que possuem patologias pulmonares, os exercícios físicos e os exercícios respiratórios são muito indicados por conta da importância na manutenção da qualidade de vida desses pacientes. Ajuda na troca gasosa, no aumento da ventilação, melhora o condicionamento físico, então traz muitos benefícios para esses pacientes. O primeiro exercício que nós iremos demonstrar é um exercício leve que você consegue fazer em casa. Você fica na posição sentada, entrelaça os dedos e apoia no seu abdômen. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Quando você puxar o ar pelo nariz, você vai inflar o seu abdômen. Quando você soltar o ar, você vai esvaziar o seu abdômen. Você pode repetir 10 vezes. O segundo exercício também é um exercício que você consegue realizar em casa. Aqui nós utilizamos o bastão do Pilates, mas você pode usar uma vassoura, você pode usar algum acessório aí em casa. E essa é uma respiração fracionada. Então você vai puxar o ar fracionando. Puxa uma vez, segura. Puxa a segunda vez, segura. Nós vamos fazer 4 respirações. Após as 4 inspirações, você solta o ar pela boca, relaxando e abaixando os braços também. O terceiro exercício já é um exercício que você precisa de um acessório, talvez uma bola, talvez algum degrauzinho aí que você tenha na sua casa, algo que você consiga subir e descer. Aqui nós utilizamos a Bosu do Pilates e a paciente ela vai fazer uma descida para um lado, uma descida para o outro, puxando o ar e soltando pela boca. Importante lembrar que é uma respiração mais rápida e também quando nós soltamos o ar, nós soltamos de uma forma com os lábios franzidos. Então isso faz com que a respiração trabalhe mais a musculatura. Os exercícios mais indicados para esse tipo de paciente são os exercícios aeróbicos. Então, corrida, natação, caminhada, são exercícios que auxiliam nessa manutenção da respiração. Também exercícios de alta intensidade, como por exemplo, pilates, treino funcional, são exercícios que vão potencializar essa função respiratória. Se tratando da escolha do tipo dos exercícios, nós temos exercícios aquáticos e temos exercícios no solo. Os exercícios aquáticos, que é a natação, a hidroginástica, são exercícios que vão exigir mais da função respiratória. Os exercícios de solo, nós conseguimos trabalhar de forma mais leve, a gente consegue associar exercícios físicos com os exercícios respiratórios. Então, os dois vão trazer benefícios para o paciente. O acompanhamento de um profissional, principalmente de um fisioterapeuta, do médico, é muito importante no tratamento desses pacientes. Com esse acompanhamento, os exercícios eles são seguros para o paciente e aí evita com que aconteça reações adversas nesse paciente devido à sua patologia, devido aos seus sintomas. Não há nenhuma contraindicação de exercícios para pacientes com doença pulmonar, a não ser que esse paciente não esteja fazendo acompanhamento médico, não esteja com a medicação em dia. Se ele estiver fazendo o tratamento corretamente, qualquer tipo de exercício é ideal para ele. Na verdade, é necessário que o paciente introduza o exercício físico, os exercícios respiratórios na sua rotina, né? Essa prática regular vai trazer muitos benefícios para ele. Pegou a dica? Legal, hein? Para a gente exercitar, fortalecer o nosso pulmão aí. Obrigado, Milena. Deus te abençoe aí. Muito obrigado pelas dicas, valiosíssimas, viu? Doutor, a gente sabe aí que estamos nessa reta final desse surto pandêmico, coronavírus. Graças a Deus vieram as vacinas, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. O projeto de vacinação foi o que salvou, né? Mas para a tuberculose, tem uma vacina? A gente já recebeu essa vacina? Como é que é o quadro agora preventivo com vacinação? A gente tem vacina para tuberculose, né? A vacina para tuberculose chama-se BCG, que tem os nomes dos franceses lá que fizeram esse estudo. Só que são vacinas pediátricas, tá? A gente vacina apenas a faixa etária abaixo dos 5 anos de idade por uma questão de complicação e falta disso.
À semelhança do Covid, a vacina de BCG, ela não vacina para impedir a gente de vacinar. Então, não quer dizer que todas as pessoas que são adultos que pegaram tuberculose porque não tomaram a BCG. A BCG ela tem a função de evitar manifestações graves na criança. Eu quero dizer ou formas disseminadas na criança ou de sistema nervoso central na criança, que são as mais graves. Mas a pessoa pode pegar depois disso. Então ela tem função de proteger as nossas crianças, mas não necessariamente os adultos. Então, se a vacina tem dentro do quadro calendário vacinal para as crianças com menos de 5 anos. De 5 anos de idade, mas para os adultos a gente não tem uma vacina para isso, querido. Tá. Agora, doutor, uma pessoa que teve tuberculose, né? Claro, eu imagino que o bacilo fica alojado lá, encapsulado, etc., que vai se manifestar de acordo com a nossa imunidade, mas assim, uma vez que teve aí uma manifestação, a pessoa pode ter de novo? Pode, tá? É uma questão meio complexa, eu vou tentar explicar brevemente, né? As pessoas tiveram contato com tuberculose, o fato das pessoas terem é muito comum no nosso dia a dia. É tão comum que estima-se que a OMS, que uma pessoa a cada 4 teve contato com Mycobacterium tuberculose. Não necessariamente a pessoa teve a tuberculose ativa, Okay. Tá? Tosse, catarro, tosse com sangue, mas ela pode ter ficado inoculada. Sim. Deste ponto, a pessoa pode ter a tuberculose ativa ou não. Uma vez que eu entrei em contato com o bichinho, eu tenho 10% de chance apenas de desenvolver a doença nos próximos 2 anos. E aí a sua resposta. Quando a gente já teve a tuberculose manifesta, que eu já fiz o tratamento por 6 meses, estou curado e livre. Uma vez que eu tive tuberculose, eu tenho um risco muito mais alto de ter tuberculose de novo, tá? Pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 30 anos. Então, o paciente que já teve tuberculose é um paciente per se de risco para ter tuberculose de novo. E tem um outro elemento interessante, às vezes as pessoas, interessante do ponto de vista patológico, tá? Do ponto de vista de doença, não, porque é legal, tá? Das pessoas, às vezes elas deixam cicatrizes pulmonares e essas cicatrizes são fatores de risco para ter alguns subtipos de tuberculose dentro delas, Então, são tantas alterações patológicas, tanto imunológicas quanto estruturais do pulmão, que permitem que as pessoas, sim, sejam um fator de risco para ter novos quadros de tuberculose. Interessante. Uma pergunta chegando, a nossa amiga Dona Olinda acompanhando. Um beijo, Dona Olinda, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco também, viu? Tem um vizinho que teve tuberculose no olho. Pode dar também na pele, ou seja, tuberculose no olho, pode também dar na pele? Pergunta a nossa amiga Olinda. Deus te abençoe, Dona Olinda. Olinda, são casos bem raros, tá? A tuberculose tem uma das formas dela aqui no pulmão, tá? Que são formas disseminadas, tá? Então, geralmente acontece no pulmão, no baço, no pulmão, no fígado, no coração, enfim. São formas de pacientes, geralmente, que são pacientes com imunidades muito, muito, muito baixa, tá? E aí ela pode ter uma tuberculose em todos os lugares. Agora, não é incomum a pessoa ter somente tuberculose também somente no olho, né? Às vezes com histórias de oftalmologista e tal. É difícil de fazer diagnósticos, fazer biópsia no olho não é fácil, né? Mas isso é possível de ter acontecido. Se a pessoa teve uma manifestação em resposta ao que você está dizendo, disseminada, é possível que possa ter em pele e olho. Mas geralmente elas acontecem ou no olho ou na pele. Na pele é bem raro de ter tuberculose, não é um sítio frequente. Quando a gente fala assim, a pessoa está com conjuntivite, é contagioso. No olho também é contagioso também, não? Esse tipo de... Boa pergunta. Quem é que transmite tuberculose é a pessoa que tem tuberculose na via aérea, tá? Ou a não ser que, se a pessoa tem tuberculose no joelho ou no intestino, eu não transmito tuberculose a não ser com uma condição que é uma pessoa que vive com HIV, com SIDA, tá? Okay. Mas fora dessa situação do HIV, eu só transmito tuberculose se eu tenho no nariz, a boca e nos pulmões, só. Existe possibilidade, doutor, assim, uma pessoa que tem um sistema imunológico perfeito, bom, potente, tem um corpo que reage. A pessoa teve contato com o bacilo, com a bactéria da tuberculose. O próprio corpo, ele elimina, se ele tem um sistema imunológico bom, ele elimina também por si só, sem precisar de medicamento? Então, sim, é possível. Tem 2 situações, então. Eu tenho uma pessoa que mora na minha casa que teve tuberculose. Os contactuantes, as pessoas que vivem com ele, têm 30% de chance de se infectarem, tá? Uma vez que eu tive essa infecção,
10% apenas das pessoas que realmente terão tuberculose ativa. Às vezes as pessoas podem, o sistema imunológico ser bonitão e ser muito forte e não desenvolver a doença ativa. E em outro caso, que é meio bizarro, a pessoa desenvolve tuberculose ativa, faz cicatriz e sequela, e mesmo sem tratamento, a gente vê que as pessoas ficam com cicatrizes e trata-se espontaneamente, consegue resolver aquilo. E tem algumas pessoas que não, vai ter a doença progressiva e vai definhando até complicações acontecerem, internações acontecerem. Então, todos esses cenários são possíveis. Agora, essa pessoa que teve um contato, né, que não desenvolveu, mas a bactéria entrou, ela fica lá encapsulada, quietinha, guardadinha, ou o próprio organismo, opa, sai daqui que o meu sistema imunológico é bom e ele expulsa? Ela fica latente, né? A gente dá o nome disso, chique, que é infecção latente por tuberculose. É uma condição muito comum. Esse nome que é exatamente o que eu falei, que é 1 a cada 4 pessoas teve, né? O que é interessante dessa condição? Como é uma condição muito comum, que as pessoas têm isso, a gente não fica pesquisando todo mundo se tem, né? Vamos fazer exame de todo mundo, não. Mas, se a gente vai submeter a paciente, por exemplo, a uma quimioterapia, um transplante de órgãos, né, que a imunidade a gente tem que abaixar para evitar rejeição, ou a gente corre risco de abaixar, por exemplo, para fazer quimioterapia, que é um dos casos mais frequentes, é interessante a gente pesquisar, porque às vezes, ao abaixar a imunidade, a tuberculose se ativa. Então, a gente, nesses casos, tem um tratamento preventivo, tá? Para a infecção latente de tuberculose, que são exceções, né? Não são a regra. Olha que maravilha, né? Como é bom a gente perguntar, como é bom a gente entender tudo isso assim. Estou aqui com o Dr. Ramiro, nosso médico pneumologista. Tem mais um intervalo, diretora? Tem mais um intervalo rapidinho ou não? Tem? Temos mais um intervalo, então com muito carinho. Aí ele volta aqui às considerações finais e a gente tem aquele momento especial também, onde eu faço questão de rezar com você e por você. Portanto, não sai daí, a melhor parte vem agora. Amanhã, programa recheado para você. com uma pitada de informação, um toque de bem-estar e uma porção de receitas saborosas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa cozinha. Que prazer recebê-los aqui. A Biane Souza e Léo Roncon esperam por você. Santa Receita. Amanhã, 3h40 da tarde. Vem ficar feliz com a gente, meu povo. Aqui na TV Aparecida. Estamos vivendo a Quaresma, tempo de conversão que nos prepara para nos doarmos pelos que mais precisam. Ser e fazer parte da família dos devotos é ter a consciência de que, unidos por uma mesma fé, partilhamos nossas vidas e nossos dons para alimentar o corpo e a alma de quem precisa de amor. Venha fazer parte da família dos devotos. O seu sim alimenta a vida. Não se esqueçam, vocês são o campo da fé. Vocês são os atletas de Cristo. Muitos pregam que o importante é curtir o momento, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Eu peço que vocês sejam revolucionários. Sim, nisto peço que se rebelem. Que se rebelem contra esta cultura do provisório. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Tenham a coragem de ser felizes. Que os jovens de Maria vão para a JMJ Lisboa 2023, você já sabe, né? Mas você sabia que nós vamos levar a sua mensagem para o Papa Francisco? Acesse a 12.com/JMJ, escreva as suas intenções para o Papa Francisco e nos envie. Nós, do Santuário Nacional, vamos levar o que você escreveu até Lisboa pessoalmente. Jovens de Maria na JMJ 2023. Daqui a pouco, reportagens repletas de culturas, tradições, diversidades. Histórias de superação, amor, esperança. Entrevistas exclusivas. E os desafios da Igreja na luta contra as injustiças sociais. Você acompanha aqui no Arquivo A.
Daqui a pouco, na TV Aparecida. E já de volta ao vivo e em cores aqui para a nossa rede Aparecida de Comunicação com o nosso Saúde e Fé. Hoje o assunto tuberculose, aqui com o Dr. Ramiro Sierra, nosso médico pneumologista. Doutor, como é que é feito o exame? Né? O exame, a pessoa está lá, coleta-se o sangue. O que mais é feito para chegar realmente o diagnóstico? Você está com tuberculose. O carro-chefe do diagnóstico para tuberculose, principalmente as tuberculoses que a grande maioria são respiratórias, são pulmonares, é o teste de escarro, tá? Então a pessoa pega o catarro, não muito agradável, mas escarra, né? A gente pega o catarro e aí ela escarra numa placa, né? Esse material é levado a fresco, o pessoal do laboratório dá uma olhada, coloca umas colorações específicas e observa lá que tem características compatíveis com o bacilo de Koch, o bacilo da tuberculose. Essa mesma amostra a gente pode eventualmente levar também para uma placa de cultura e a cultura fica crescendo para ver exatamente gênero, espécie, eventualmente até resistência a alguns antimicrobianos, tá? O que eu acho interessante só de frisar o teste de escarro, número 1, ele tem que ser um escarro que não pode ser saliva, baba, tem que ser um escarro bem pulmonar mesmo, do fundo do âmago, como eu costumo dizer. E é um escarro, é um teste barato. Né? Ele custa, às vezes, para você, tô sem dinheiro para ir ao médico. A gente está falando de 30, 40 reais. A gente não está falando de não que seja pouco dinheiro, mas relativamente 500 reais, 1.000 reais, 5 mil reais de um exame, tá? Então, o carro-chefe do teste de escarro é um teste largamente conhecido, tem no posto de saúde. Então, essas pessoas têm, acho que não faltam motivos para fazê-lo, tá? Outro carro-chefe de diagnóstico é simplesmente uma radiografia de tórax, um raio-x de tórax, né? Um raio-x. A radiografia de tórax geralmente também custa 50 a 80 reais, tem um preço acessível. Então, às vezes as perguntas me falam, quais são os desafios de tuberculose? Eu falo, dinheiro não parece ser, né? É mais uma questão de treinamento, as pessoas se preocuparem realmente e procurarem um atendimento lembrando que médico. todo o tratamento pesado, né, aqueles 4 medicamentos e depois aquele mais... Tudo é gratuito pelo Sistema Único de Saúde, doutor. A pessoa, se tem que gastar alguma coisa, vai gastar com o exame de tórax, transporte. com o transporte. O transporte, né? Para ir voltar. Entendeu? Mas perfeito, nem pessoas que querem fazer particular, a medicação não está acessível na farmácia, é simplesmente sempre centralizado numa unidade central de tratamento para tuberculose. Tá? Agora, a pessoa que está lá fazendo o que você disse antes, talvez um tratamento mais delicado, uma quimioterapia, uma radioterapia, essa pessoa tem que ficar muito mais atenta, doutor? Sim, tem alguns problemas, né? O tratamento das 4 doses, as drogas da tuberculose, muitas vezes eles interagem com outros quimioterápicos, né? Então, o primeiro ponto, acho que é esse que fica mais desafiador. O segundo ponto, que aumentam os efeitos tóxicos, né? Então, o tratamento de tuberculose não é simplesmente tratar uma medicação para tomar amidalite, as medicações são tóxicas, geralmente é uma toxicidade hepática, o carro-chefe, entre outras digestivas também, pode ter vários sistemas, mas o carro-chefe eu acho que é isso. E se você começa a somar várias toxicidades, 2 doenças, por exemplo, toxicidade hepática, a gente aumenta exponencialmente os riscos de falência de órgãos mesmo, né? E além disso, a questão de abaixar a imunidade, você já tem um fator, por exemplo, oncológico para abaixar a imunidade, é uma doença infecciosa vindo, então parece uma contramão, né? Então muitas vezes a gente tem que discutir caso a caso qual que é que a gente vai tratar primeiro, né? Então é uma bagunça. A pessoa tem, por exemplo, um resfriado, está se tratando de uma gripe, ou a pessoa já chegou num estágio um pouco mais avançado, uma pneumonia. Ela pode ter concomitante uma pneumonia e tuberculose junto, uma gripe e uma tuberculose? Elas convivem juntos ali, doutor? Pode, Frei Reinaldo. O que pode acontecer, o que é muito comum, é a pessoa ter uma tuberculose que não foi diagnosticada, a doença vai progredindo, faz um machucado ali, faz um machucado colar, e aí finalmente ela termina de complicar com uma pneumonia sobreposta, né? E aí a gente vai e fala assim, nossa, mas aparecia uma pneumonia. Não, talvez não só aparecesse como que era, só que além da pneumonia que a gente tratou,
por baixo daqueles machucados pulmonares, às vezes tem uma tuberculose também. Então, a avaliação, às vezes, de um especialista, às vezes, talvez não só radiografia, mas tomografia, esses quadros talvez sejam mais fáceis de fazer diagnóstico. Ok. Mais uma pergunta chega agora, é a Tatiane Silva, de Gramado, Rio Grande do Sul. Obrigado, Tatiane, pela sua pergunta e sua participação aqui no Saúde e Fé. Olá, Frei, doutor. Uma mulher grávida, olha, interessante, a gravidez, pode fazer o tratamento da tuberculose, então, tuberculose e as gestantes, doutor? Nossa, que pergunta difícil e caprichosa, uma condição especial, tá? Tuberculose deve ser tratada na gestante, sim, tá? Aumenta o risco de óbito fetal, parto prematuro, então deve ser tratado, só que tem que tomar um cuidado que um dos componentes da medicação pode dar uma toxicidade neurológica na criança, então a gente tem que associar uma vitamina B, que é a piridoxina, para evitar que isso aconteça, mas deve ser tratada, tá? No contexto, assim, de escolar, assim, essa convivência escolar, há uma transmissão também? Pode haver transmissão entre alunos, doutor? Sim, Frei Reinaldo. No colégio, é configurado o contato relativamente íntimo, tá? Então, quando você faz um diagnóstico de uma tuberculose num aluno, principalmente, a escola, principalmente a sala, né, as pessoas que estão próximas mais na sala de aula, eles devem ser rastreados, né? Eu aproveito já a pergunta, só para orientar um pouco, e sempre que tem um caso de como é que a gente faz esse rastreamento? A gente pega todos os contactuantes, pega os nomes, chama para vir no consultório, e a gente pergunta, você também não está tossindo, tosse com catarro, né? Vamos fazer um teste de escarro e vamos fazer uma radiografia para ver se o senhor ou a senhora já não tem a tuberculose em atividade e pesquisar os sintomáticos para evitar a cascata de transmissão. Esse teste do escarro, é um teste, a pessoa está lá, ela toma alguma coisa para forçar, como lá do fundo, como é que é? É isso mesmo. O teste de escarro, pode ser difícil, não vale mentir e jogar uma baba, né? Tem que vir uma tosse bem forte. E o Frei Reinaldo já provocou, já deu a pergunta, tem alguns casos em que a suspeita é tão forte, e a pessoa não consegue fazer força, que a gente faz algumas manobras como se fosse uma inalação, Frei, para a gente ver se a gente dá uma mobilizada no catarro, se o catarro vem mais se a gente consegue soltar um pouco de catarro, e a gente chama de escarro induzido por uma inalação, para ver se aí sim a gente consegue resgatar e dar positividade e ver se o teste fica positivo. Material, né? Doutor, então, para quem está em casa, né, o senhor é um especialista, pneumologista, conhece o pulmão de dentro e de fora, enfim, fala com autoridade. Então, para quem está em casa, o Brasil inteiro nos acompanha agora. Então, para a gente se cuidar, prevenir, né, para ter esses surtos de tuberculose aí, doutor, para a gente se cuidar mais e melhor. As dicas agora de um especialista. Eu acho que a tuberculose é uma doença infectocontagiosa endêmica no Brasil. Ela custa barato para fazer diagnóstico e do nosso bolso custa zero para a gente se tratar. Todas as pessoas que têm tosse por mais de 3 semanas devem ir procurar atendimento com médico, pessoas da família, para inclusive fazer isso, particularmente as pessoas que têm um emagrecimento e uma febre ao longo das semanas. E depois que fizer o diagnóstico, por favor, não desista do tratamento. Ele geralmente é bem longo, ele tem alguns percalços, principalmente de efeitos colaterais, mas via de regra a taxa de sucesso é muito alta. Então é uma doença reversível, diferente às vezes de falar de doença, por exemplo, de câncer, que às vezes a gente oferece tratamento, mas o tratamento não tem um sucesso alto, né? Tuberculose não, e no Brasil a gente é uma referência no Brasil e no mundo para tratamento, então não tem por que não tratar e pesquisar. Tem alguém em casa assistindo? Eu lembro que a última vez que o senhor esteve aqui, duas crianças, um estava de 5 e 2 aninhos. O meu menino tem 2,5 e minha esposa lá, provavelmente esse horário federal tá todo mundo dormindo. Mas... Não, a esposa está esperando. A esposa, as crianças estão... Como é que é o nome das crianças? A Denise e o Martim.
A Denise e o Martim. A esposa? Patrícia. Patrícia, um beijo Acorda. aí, Patrícia. Deus te abençoe, viu? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Ramiro Sierra, nosso médico pneumologista. Gente, quem quiser entrar em contato, está na tela aí. Por favor, o Instagram é Dr. Ramiro Pneumologista. Pode começar a seguir, viu? Começar a seguir. Lá ele posta, eu sigo ele, e lá tem bastante vídeos que ele posta e dicas, etc. Ele é bem ativo nas redes sociais, então vale a pena aí seguir com muito carinho. Então tá lá, Dr. Ramiro, pneumologista, para você seguir, viu, gente? Dr. Ramiro, mais uma vez, nosso muito obrigado, nossa gratidão. O senhor se comunica bem, fala bem, já faz parte aqui, pega no pé dos nossos câmeras também, etc, né? Mas sempre com aquele característica assim, de querer um melhor para cada um de nós. Então. Com certeza. Muito obrigado pelo convite de novo. O pessoal sabe que eu gosto muito do Frei Reinaldo, carismático, né? Para mim é um grande prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe, viu, doutor? Parabéns. Eu vou agora, um momento também especial, que o programa é Saúde e Fé. Então a gente quer convidar você para preparar esse coraçãozinho nessa reta final do programa, para também cultivar a nossa fé com o nosso momento de oração. E isso já introduz em nosso momento de oração, bem ao ladinho da imagem de Nossa Senhora, nossa mãe, rainha e padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, da imagem também de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, aqui com o nosso cenáriozinho, né, de recordando que estamos na Quaresma, que é um momento também para a gente rever como é que está a nossa saúde. A gente aprendeu hoje com o Dr. Ramiro a cuidar da saúde do corpo, mas também esse tempo de Quaresma, como é que está a nossa saúde, da nossa espiritualidade, né? Estamos também cultivando esses momentos fortes de oração, porque isso aí nos ajuda muito, gente. Nos ajuda muito, como a oração, a espiritualidade nos ajuda a fortalecer, inclusive o nosso corpo, diante de tantas adversidades que a gente enfrenta, viu? Eu queria, nesse momento, trazer um texto bíblico para você. Até gostaria que você anotasse Tiago, capítulo 2, né? O versículo 14 e depois o versículo 17. Olha que lindo texto, minha gente. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, está totalmente morta, né? Essa é a palavra do Senhor. E é justamente isso que a gente quer falar hoje para você. A fé é importante, mas como estamos nesse tempo de graça, fazer algo, se preocupar com o irmão, fazer o bem, né? Praticar a misericórdia, a caridade, ir ao encontro de alguém. De repente você conhece alguém que está vivendo uma dor, uma angústia, uma solidão. Quantas pessoas talvez perderam entes queridos, vivendo a dor do luto, uma presença, uma palavra, um gesto, um carinho, isso isso ressuscita. Então vamos praticar também nesse tempo de graça, um tempo da misericórdia, do carinho, do afeto, de sair de si e ir ao encontro do nosso semelhante, do nosso próximo, que tanto precisa, viu? Então neste momento, juntamente com a palavra de Deus, que sempre nos acompanha em nosso programa Saúde e Fé, nós queremos convidar você para rezar assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. Abri nossos corações à vossa palavra, curai nossas feridas do pecado. Ajudai-nos a fazer o bem nesse mundo, que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de infinita bondade e misericórdia, pedimos a Tua bênção sobre cada filho e cada filha que nos acompanha, em especial sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou entregar para o Dr. Ramiro hoje, que teve no programa, viu?
E a você, nossa equipe maravilhosa, como sempre, nossa gratidão pelo seu carinho, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Continue cuidando desse corpo, minha gente. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé.